Prezados irmãos e irmãs do programa Arte Espírita em Foco, estamos aqui para mais uma reflexão em torno da arte espírita e em torno das mensagens espíritas baseadas em poesia, baseadas em narrativas que falam a respeito da doutrina. Como já é de praxe, os textos e as narrativas que nós utilizaremos aqui são de autoria do nosso amigo J. Marques, que é um companheiro, um aprendiz de escritor espírita, que tem obras literárias, e nós vamos ler inicialmente uma poesia que ele escreveu, e depois nós falaremos sobre um conto espírita escrito por ele, denominado Gêmeos, para linkar com a página que nós vamos ler. Então, o título da página é Escândalo. E aí é um acróstico, e na vertical está: cortai a vossa mão, que é aquela passagem que tem no Evangelho que nos fala que nós temos que, se estivermos errados, é melhor que cortemos a nossa mão. É uma linguagem literal, né? É uma linguagem que nós não podemos pegar o pé da letra, existe um simbolismo nessa passagem, e isso que a gente vai tentar conversar com vocês. Então a poesia fala o seguinte: cortai a vossa mão com o estilete do sonho, o poema de amor mais belo do mundo conseguirás escrever, retirando de tua vida o escândalo profundo, sutil alvorecer. Tatearás aflito na sombra da tua alma, a paz de Jesus, porém, te dará calma, isolando a solidão oculta no âmago da tua palma. A vossa mão cortada com o estilete do sonho pulsará as artérias da grande mutação. Vós sois deuses. O meigo Rabi disse-nos, confiante um dia: somos imperfeitos porque vivemos presos às palavras falsamente pias. Semeamos defeitos porque ainda não conseguimos escapar das geleiras frias, armazenando escândalos em nossas vidas vazias. Mãos cortemos com estilete do sonho. A rima da grande paixão orvalhará a nossa sensação de encantarmos uma sagrada adoração. Então, para linkar com esse texto, que nós lemos para vocês, nós vamos falar sobre um conto também do nosso amigo J. Marques, intitulado Gêmeos. Não vou ler o conto para vocês, mas a gente vai apontar os aspectos mais importantes deste conto. Então, no conto Gêmeos, o autor nos fala de dois irmãos gêmeos idênticos que seguiram caminhos opostos. Eles nasceram no mesmo dia, e um deles se tornou orientador religioso de uma igreja. A gente não vai citar nome de igreja aqui, para dizer que o espiritismo é melhor, que a igreja X é errada. Não, vamos falar que é uma igreja, não vamos dar nomes à igreja. É uma igreja na qual um dos gêmeos tornou-se orientador religioso. Ele era um pregador desta igreja. E o outro gêmeo, ele se tornou espírita, e ele seguiu a orientação da doutrina espírita, se tornando perdão, deixa eu beber um pouquinho d'água aqui. Se tornando também expositor espírita. Então, ao longo da vida, esse gêmeo, que o autor não utiliza, não coloca nome nos personagens. Para ficar mais fácil a nossa narrativa,
eu vou chamar o gêmeo que era orientador de uma igreja de Renato, e o gêmeo que era orientador de uma casa espírita de Ricardo. Vai ficar mais fácil para a gente falar a respeito. Então, o Renato, né, que era o orientador da igreja, de uma determinada igreja, ele pregava contra o espiritismo. Falava que o espiritismo era péssimo, que todo mundo que era espírita ia para o inferno, que ele não compreendia que a grande tristeza da vida dele era que o irmão dele, o Ricardo, ele tinha se tornado espírita e era um pseudo-sábio que fazia coisas demoníacas, né? Que se comunicava com o demônio e combatia veementemente o irmão. E o outro ficava na dele, não respondia nada, né? O Ricardo, né? O que era espírito. Ficava quieto, não falava nada, apenas orava pelo irmão, então não tinha essa questão. E nesse embate, né, ideológico, né, a família tendeu para o Renato, que o Renato, ele, como era um orientador religioso de muito sucesso, ele começou a ganhar muito dinheiro na igreja. As pessoas faziam doações à igreja, e aí ele começou a enriquecer, começou a ficar muito bem de vida, comprou uma casa, um apartamento duplex na Barra. Quer dizer, o padrão de vida dele elevou-se. E aí ele atribuiu ao sucesso financeiro dele a presença de Deus. Então ele falava, é porque na minha igreja Deus está presente, Deus está me ajudando, eu sou um homem ungido, eu já falei com Jesus pessoalmente, eu faço milagres, a minha igreja faz milagres, e o meu irmão que é espírita está lá numa situação financeira muito complicada. Aí o irmão espírita não falava nada. Os dois casaram-se, né? O irmão que era o Renato, que era o orientador religioso da igreja, ele casou com muita pompa, aquele casamento na igreja maravilhoso, né? Com muito dinheiro, né? Champanhe, ele era religioso, mas ele falava que podia de vez em quando em festa tomar lá uns aperitivos. Então foi uma festança, e a família tendia sempre para o Renato, que o Renato que tinha dinheiro, Renato que era a pessoa bem sucedida. O outro, Ricardo, ele era espírita, era pobre, né? Era assalariado, e a família desprezava o Ricardo, porque era dito que ele vivia naquela situação porque ele era espírita, né? Que o espiritismo leva a pessoa a viver cercado de demônios, e por causa disso que ele não conseguia nada na vida. Então, a situação era essa. Aí tiveram 2 filhos. O Renato teve um filho e o Ricardo teve outro filho. E os primos não se davam, porque o Renato sempre falava, olha, meu filho, não chega nem perto do teu primo, que teu primo é um endemoniado, ele vive cercado de pessoas mal intencionadas, o seu tio é um falso profeta, e tudo bem. Aí o garoto foi crescendo com esse pensamento. E o outro, o companheiro que era espírita, né, o Ricardo, falou, meu filho, vamos compreender ali o seu tio, o seu primo, você não se dá com eles, porque eles não querem se dar conosco, mas o dia que eles quiserem, nós estaremos de braços abertos, porque é uma opção dele, ele tem lá uma visão dogmática, né, fundamentalista, né, uma fé cega, então vamos compreender. E foi se criando com esse item. Aí o Renato começou a preparar o filho dele para ser pastor. Não é, estou falando que é pastor de
de uma determinada igreja. Não, pastor é aquele que guia, né? Aquela pessoa que guia, ou orientador religioso. Aquele que é orientador religioso, vamos usar essa palavra, porque senão vão dizer que eu estou falando de A, B ou C. O orientador religioso, né? Aquele que orienta, ele começou a ser preparado. Só que o filho do Renato tinha um problema. Ele tinha desequilíbrios na sexualidade. E ele começou a assediar as pessoas, né, as mulheres que frequentavam a igreja. Então ele realmente estava assim, ele também tinha uma retórica muito boa, era até melhor do que o pai na retórica, mas ele tinha um desequilíbrio, né, no qual ele atraía as pessoas, as mulheres que acreditavam naquela pregação, e começava a partir do assédio, começava a haver uma perseguição sexual, estupro, né? Ele estuprava as mulheres dentro da igreja. E o Ricardo na dele, né? Falava nada. Aí passou, né? Foi passando o tempo até que uma das pessoas que foram assediadas e foram exploradas pelo filho do Renato resolveu filmar sem ele saber. Ela estava sendo sempre perseguida por ele. Ele escolhia as moças mais bonitas e ia lá e ficava lá dando em cima e começava a falar que gostou muito da pessoa. Ele não era casado, mas tinha esse hábito. E a menina filmou, botou na internet. E a partir daquele momento formou-se um escândalo. Quer dizer, aí a Polícia Federal foi em cima aí o que acontece? Quando esse rapaz foi preso, esse rapaz que era desequilibrado na sexualidade, esse filho do Renato, o que ele falou? Eu admito que eu errei, tá no vídeo, mas eu errei por causa do meu pai. O meu pai que é culpado de eu estar nessa situação. Aí o pai dele ficou impactado, né, Renato? Mas o que eu fiz? Eu nunca fiz isso e tal. Aí o rapaz conta, não, o senhor realmente, do ponto de vista da sexualidade, o senhor nunca fez nada, mas o senhor ganhou todo esse dinheiro da igreja para a igreja ilicitamente. O senhor desvia dinheiro da igreja. Aí foi contando uma série de escândalos financeiros que havia dentro da igreja que o pai ocultava, né? O Renato ocultava, mas ele que é esperto, ele sabia de tudo, né? Ele tinha contabilidade e foi contando, meu pai tem dinheiro no exterior, ele desvia os recursos da igreja em benefício próprio, e foi contando. E meu pai tem amante também, ele não é tão assim desequilibrado como eu na sexualidade, mas ele também tem amante, e contou a vida do pai também. O resultado, os dois foram presos, tanto o rapaz como o pai foram presos, e a igreja fechou. A igreja ficou descredibilizada e fechou. Aí o que aconteceu? Os dois estavam lá no presídio, e um acusando o outro, um com ódio do outro, botaram os dois em celas próximas, né? E aí ficava aquela troca de acusações, o pai falando, poxa, você me destruiu, você acabou com a minha igreja, tá? E um acusando o outro. Aí quem visita os dois? O Ricardo. O Ricardo chega lá com o evangelho, com a Bíblia mesmo, né? A Bíblia Sagrada, e pega essa passagem aqui de Jesus, que ele fala sobre escândalo, né? Se a vossa mão é motivo de escândalo, cortai-a, que é melhor entrares na vida eterna sem uma mão do que com uma infinidade de pecados. Se seu olho é motivo de tentação, arrancai-o, porque se seu olho é motivo de escândalo, é melhor entrares na vida eterna sem um olho do que com uma série de iniquidades. Aí então o Ricardo falou, olha, eu vim aqui visitar vocês
E vamos ler aqui a Bíblia. Aí pegou a Bíblia e leu essa passagem e falou assim: olha, o que vocês estão vivenciando é isso aqui. É melhor vocês admitirem que erraram, né? Admitirem que houve um erro, pedir vamos dizer assim, arranjar um advogado assim mais experiente, né? Ou menos comprometido com certas questões, mais isento, né? Para vocês conseguirem um abrandamento da pena, vocês podem pegar uma prisão domiciliar, uma liberdade condicional, e eu estou pronto para ajudar vocês. A gente não vou falar para vocês se tornar espírita, não, porque eu sei que vocês não gostam, mas eu posso ajudar, posso estar do lado de vocês e tal. Então ele começou a ir ao presídio, aí arranjou um advogado mais capacitado do que o que o Renato tinha arranjado, né? Que era aquele advogado assim, um tanto quanto que falava: não, ele não fez nada, não, isso é mentira, querendo tirar a culpa do cliente. Aí esse advogado que o Ricardo arranjou falou: não, ele realmente fez, os dois são pessoas doentes moralmente, que precisam de um tratamento, então vamos marcar uma audiência na qual eles vão pedir perdão por tudo de ruim que eles fizeram. Eles vão pedir perdão e a partir daí vamos pedir também um tratamento psiquiátrico, psicológico para os dois, que são pessoas desequilibradas. E foi o que foi feito, né? Foi feita uma audiência, os dois admitiram, né? Porque eles estavam negando: não, eu não fiz nada, apesar do vídeo, né? Mas sempre não, eu não fiz nada e tal. E aí um jogando a culpa no outro: não, eu sou assim porque meu pai que mandou fazer isso e tal. Ficava um jogando a culpa não. Aí os dois admitiram que erraram e a partir daí eles se reequilibraram e conseguiram o abrandamento da pena. Aí foram para a prisão domiciliar. A igreja foi fechada, os bens bloqueados. E aí o irmão dele, o Ricardo lá, que eles sempre desprezaram, que os ajudaram, né? Ajudou o primo e o irmão, o sobrinho e o irmão a se reerguerem, né? Moralmente, financeiramente. Ele não tinha muito dinheiro, mas aí ajudava lá da maneira que ele podia, né? Aí falou: olha, você vai ter que começar do zero, agora você esquece esse negócio de ser pregador de igreja, porque você perdeu a credibilidade, você vai ter que arrumar um emprego normal. Aí ele foi trabalhar numa loja, o Renato foi trabalhar numa loja e tal, começou de baixo, o menino foi estudar, foi fazer faculdade, né? E começaram também a fazer um tratamento psiquiátrico, né? Porque eram pessoas que tinham desequilíbrio de conduta, né? Eram sociopatas, né? Não chegavam a ser psicopatas, eram sociopatas, eram pessoas que utilizavam meios inescrupulosos para enriquecimento ilícito. Então foram classificados como sociopatas. Eles fizeram o tratamento e com isso eles foram se reequilibrando e entenderam que o espiritismo não era aquilo de ruim que eles admitiam. Então esse é o conto, e a gente fez aí esse link com a nossa página. Então, finalizando, nós sempre temos que procurar verificar as nossas atitudes, né? A gente sempre tem que estar atento às nossas atitudes. Em relação à questão da sexualidade, todos nós temos que cuidar da nossa sexualidade, porque não temos ainda um pleno domínio sobre as nossas emoções. Então temos que procurar ter muito cuidado, procurar uma relação monogâmica, procurar admitir os nossos equívocos, procurar ajuda profissional quando a gente notar que tem alguma ideia fixa, no sentido de querer fazer
tomar atitudes equivocadas em relação às mulheres ou vice-versa. Então nós temos que ter esse entendimento de que a sexualidade é algo que tem que ser vista com muito cuidado, é uma coisa natural, mas nós religiosos, né, a gente tem que ter muito cuidado, porque às vezes a gente faz uma brincadeira, fala alguma coisa assim para alguém que frequenta a nossa casa religiosa e é mal interpretado. Às vezes a pessoa pensa, tá dando em cima de mim e tal. Então a gente tem que ter esse cuidado, né? Se a gente vai namorar alguém dentro da igreja, dentro da casa espírita, também respeitemos essa pessoa. Não vamos logo, vamos logo ter relação sexual, porque isso não é o mais importante. A gente tem que ir passo a passo. E aí, com isso, nós evitamos os escândalos, porque os escândalos estão presentes, tanto a nível sexual como a nível financeiro. Então a gente sabe também que casa espírita não se cobra nada além do que é necessário. A gente não vai cobrar para dar paz, você não vai cobrar para água fluidificada. Quando você vai pedir doações, você tem que fazer uma ação transparente de mostrar aquilo que você está fazendo para todos. Quer dizer, então a gente tem que ter muito cuidado. E com isso a gente evita os escândalos e evita essas ações. Para finalizar, a gente vai ler uma narrativa também do J. Marques, que fala sobre Jesus, chamado Morte e Queda. Alguns da multidão falaram-lhe dos galileus que misturaram seu sangue com o sangue dos sacrifícios de Pilato. Jesus afirmou: esses galileus não são mais pecadores por terem vivenciado o poema das trevas. Apesar da decisão equivocada deles, se não vos arrependerdes dos vossos pecados, sereis do mesmo modo envoltos para as sombras dos poemas insensatos. Assim como os 18 que foram abatidas pela torre de Siloé, imaginais que eles são mais culpados do que todos que habitam em Jerusalém? Não. É necessário que construais no coração o poema do arrependimento para não serem devorados pela morte e pela queda. O poema do arrependimento é tecido com os diamantes do amanhecer. Após navegarem durante muito tempo nos oceanos da morte, o homem reabre o livro da sua alma e revê a poesia da renovação. Tal poesia acende em seus olhos uma estrela que o guia ao porto seguro da paz, onde a eternidade renasce redescoberta de suaves fantasias. As quedas vivenciadas nos ontens desaparecem e a luz divina da mudança da beleza molha os seus cabelos com a chuva do amor. Lendo poesias no livro aberto da sua alma, o homem vencerá os gritos de agonia que o prende ao ontem da imaturidade, libertando-o das quedas e da morte, disposto a renovar-se através do arrependimento. Digo-vos, abri o livro de poemas das vossas almas. Muitos não compreenderam a sua palavra. Fique com Jesus. Até o próximo vídeo.